Voltando à política, o ano de 2025 promete ser decisivo para o Congresso Nacional, que retoma os trabalhos em um cenário de mudanças e desafios. Repórter Aline Beckett. Com a posse de novos presidentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, uma nova dinâmica deve marcar as relações entre o Executivo e o Legislativo. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deve assumir a presidência da Câmara com um perfil mais negociador. Agradecer aqui, primeiramente, a confiança do meu partido. Nós não conseguiríamos construir essa candidatura se não tivéssemos uma bancada forte, uma bancada unida, uma bancada que fala a mesma linguagem e que está aqui nesse momento dando mais uma demonstração dessa unidade que tem feito o nosso partido tão forte, o nosso partido crescer. Já no Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, traz uma postura mais firme e combativa. Tenho certeza absoluta que o Senado Federal, como Casa da Federação, escreve novamente na sua história, nos 200 anos de existência, a casa que sempre está ao lado dos estados e dos municípios brasileiros. As prioridades já anunciadas pelo governo no Congresso para o primeiro semestre incluem a reforma do imposto de renda, a PEC da segurança pública e o projeto de lei dos militares. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, a reforma do imposto de renda complementa o pacote tributário aprovado, que entra em vigor em 2026, como anunciado pelo ministro Fernando Haddad em novembro. O tema dos supersalários não foi abandonado. Nós temos 2 projetos que estão aqui, um inclusive de autoria da oposição, que vamos debater, e outro que proveio da Câmara. Além disso, o orçamento de 2025 continua sendo uma pendência. Sem a sua aprovação em 2024, o Executivo está autorizado a executar apenas despesas essenciais, como salários, aposentadorias e serviços de saúde. A votação do orçamento ficou para após o recesso parlamentar, prevista para ser retomada em fevereiro. O relator, senador Ângelo Coronel, justificou em nota o adiamento da votação para garantir que o texto reflita as novas medidas de ajuste fiscal aprovadas no final deste ano. Sem a definição do orçamento, segue então a execução temporária das despesas, que é regulada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, já aprovada e sancionada com vetos pelo presidente Lula. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cita a expectativa do controle de gastos em 2025. A nossa expectativa é que o governo federal efetivamente controle os seus gastos, porque esse é o grande causador do problema que nós estamos enfrentando. Mas não podemos deixar, de ter aquela visão de que o nosso país, pela sua capacidade, por suas características e para aquela que é isso da nossa gente, vai superar essas dificuldades. Já em relação às emendas parlamentares, que foi um assunto de grande debate no Congresso em 2024, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz esperar que os parlamentares pensem mais no Brasil. Eu espero que os congressistas pensem menos em emendas e pensem mais no Brasil. Além das questões fiscais, a agenda de 2025 inclui pautas ambientais, como a COP30, que será sediada em Belém do Pará em novembro de 2025, como lembra o senador Efraim Filho, do União da Paraíba. A agenda econômica deve continuar na prioridade da pauta do Senado, da Câmara, do Congresso como um todo. Dentro de uma agenda social, a questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, deve estar também na vitrine, é o ano da COP30. O Brasil é anfitrião em Belém. Então, temas que dão sequência, por exemplo, a regulação do mercado de carbono, que aprovamos, ao CBIO, entre outros temas, devem estar também inseridos nesse grande debate. Com uma agenda variada que engloba questões fiscais, ambientais e estruturais, o Congresso Nacional inicia 2025 com desafios significativos. A expectativa é de que as novas lideranças, aliadas às prioridades estabelecidas pelo governo, possam encontrar um equilíbrio entre o diálogo e a eficiência, contribuindo para o avanço de temas essenciais para o país. Bom, Dora Kramer, a gente já falou sobre a relação do Executivo com o Legislativo e falando agora sobre o Congresso Nacional, os desafios do Congresso para 2025. Começando, claro,
pela eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado. Você, na outra fala, destacou que, no caso do Davi Alcolumbre, ele tem um perfil talvez mais parecido com o próprio Arthur Lira. E ainda há uma incógnita envolvendo o futuro presidente da Câmara dos Deputados, Dora? Olha, eu acho que não. O Hugo Mota, exatamente pelo perfil dele, por ele ser conhecido, ele é muito novo, mas ele tem 4 mandatos, se eu não me engano. Ele tem 34 anos, mas ele é bastante conhecido e bem considerado. Não é à toa que ele obtém essa amplitude, né, de apoios. Mas eu acho que se não houver um acontecimento de proporções oceânicas, que mude isso, a questão mais tranquila vai ser a escolha do novo comando do Congresso, da Câmara e do Senado. E depois disso, aí é só pauleira, a começar pelo orçamento, a questão das emendas que não vai se resolver, você tem PEC de segurança, você tem, até anotei aqui, a regulamentação das redes sociais, será que sai? Tem a reforma tributária da renda, com aquela questão da isenção para quem ganha até R$5 mil e uma compensação de cobrança para quem ganha mais de 50 mil, isso aí vai ser um problemaço. Tem mais aquela agenda que está ali preparada contra o Supremo para ser ressuscitada a qualquer momento. Tem pautas que ficaram soltas, mas que foram aprovadas em comissões com questões como aborto, PEC da anistia, aquela tal da anistia. Então, tudo isso é uma agenda bastante pesada. A conclusão do pacote, o ministro Fernando Haddad já disse que novas medidas podem ser encaminhadas, e tudo isso num ambiente pré-eleitoral, porque é aquele ano que só vai terminar, 25, só termina no final de 26, depois das eleições. Então, é um ano de muitos desafios, e por isso que o governo já admite que vai fazer uma reforma ministerial, e quando fala em reforma ministerial está querendo dizer o seguinte: não está funcionando legal, né? É preciso modificar. Diga. Não necessariamente por não ser um ano eleitoral, é um ano mais produtivo do Congresso ou não, Dora? Olha, é um ano pré-eleitoral, porque a gente vê que já estamos discutindo 26 agora. Você imagina em 25. Pode ser mais produtivo. Agora vamos ver se o Congresso também... Vem cá, o governo também faz muita barbeiragem. Faz, é verdade, tal, articulação desorganizada, tudo isso é verdade. Mas o Congresso também, vamos aqui, não contribui, né? É um Congresso que, olha, o Congresso em geral presta muita atenção nos seus interesses, mas esse Congresso em particular é de uma desfaçatez, não tem o menor constrangimento de dar prioridade. A gente viu quando o Flávio Dino, agora, já no recesso, bloqueou as emendas, nem o recesso foi capaz de conter. Vestiram seus ternos e já se apresentaram no Congresso, ali as lideranças, para tentar resolver essa questão que não ficou resolvida. Então, é um ambiente muito conturbado, com o Congresso querendo se impor de qualquer maneira, em pautas, às vezes, que não tem razão, em pautas que são autorreferidas, e estava o senador Hamilton Mourão dizendo: é preciso pensar no país, o senador Iovisto também, menos em emendas e mais no país. Mas isso é muito bonito, é bacaninha no discurso, porque na hora do vamos ver, esse Congresso tem se notabilizado por... outro dia uma deputada, se eu não me engano, Adriana Ventura, fez aqui, eu adorei uma expressão, ela cunhou a expressão o reino da umbigolândia, que é isso mesmo, voltados para o próprio umbigo. Então, e como o governo federal, o governo não tem força para enfrentar, para reequilibrar essas forças, a expectativa é que as coisas continuem assim. Quando você me pergunta, vai ser um ano produtivo? A questão é, produtivo para quem? Bom, claro, estaremos acompanhando tudo em 2025 e